Olá, esse vídeo aqui serve como exemplo de como refinar a camada limite para um caso 2D de um bocal do nosso foguete, e aqui eu vou passar por as hipóteses, as simplificações, quais fórmulas utilizar e depois dar uma interpretação de como manipular esse refino de maneira a ter um custo computacional adequado e uma resolução boa da física do problema. A resolução em volumes finitos consiste basicamente em discretizar um domínio e traçar interpolações de maneira a transformar as equações diferenciais parciais em valores de quantidades à esquerda, à direita, por exemplo, acima e abaixo, e por assim vai, de um volume de controle. E para isso, quando existem gradientes muito fortes e efeitos viscosos intensos, por exemplo, perto de paredes que não escorregam, essa forma de resolução fica muito complicada. Para isso, desenvolveram funções que não resolvem diretamente a camada limite e esses efeitos viscosos, geralmente onde nós temos um y maior que 2. O y é um parâmetro não dimensional de altura de parede. E vai ficar mais claro quando vocês lerem a respeito desse parâmetro um pouquinho mais para frente, e ele é um referencial para malhas na camada limite. E para modelos kappa-ômega, que são muito utilizados para escoamentos turbulentos e com gradiente de pressão adverso, a ANSYS sugere que pelo menos se utilize 10 nós numa transição suave entre esses métodos de resolução. Como sugestão, eu sugiro que vocês peguem o modelo kappa-ômega SST para dar uma lida, que na documentação do ANSYS eles dizem bem como funciona essa transição, e nada mais é que onde antes do y mais 2 ele resolve literalmente as equações e depois disso ele parte para essas funções de interpolação. Certo? Então, partindo aqui para um exemplo. Isso aqui em verde é todo nosso domínio discretizado no ANSYS. E aqui vocês podem observar a parede do nosso bocal e aqui o bocal propriamente. Esse é um recorte do desenho técnico do bocal. E considerando que nós temos um escoamento entrando aqui pela seção convergente do bocal, uma primeira aproximação pode ser tomando o bocal até a garganta com uma placa plana de comprimento L. É um escoamento turbulento, então nós já sabemos qual equação de espessura de camada limite utilizar. E aqui na garganta nós vamos supor choque, ou seja, Mach igual a 1, que é uma hipótese muito boa. Para facilitar os cálculos, inicialmente nós vamos supor o ar como gás ideal, e aqui são os parâmetros que nós utilizamos para isso. A temperatura ela foi extraída já desse estudo, então é um dado que vocês podem estimar um pouco antes, mas aqui, para tornar o resultado um pouco mais fiel, nós já tiramos o valor exato. Mas vocês podem fazer alguns cálculos antes com outras temperaturas, caso vocês não tenham esses dados. O comprimento da placa é o comprimento extraído do desenho de 46 milímetros, e com isso nós podemos calcular a velocidade aqui que chega no bordo de ataque da placa. A fórmula é essa aqui mesmo, para o escoamento com Mach igual a 1, e o Reynolds é calculado aqui embaixo. Dessa forma, como nós assumimos o escoamento turbulento, essa é a equação utilizada da espessura de camada limite turbulenta, o que é da ordem de 1 milímetro, mais ou menos. As células da camada limite elas crescem até a espessura da camada limite que nós definimos lá atrás, de maneira equivalente a uma progressão geométrica de n células, em que a altura do primeiro elemento é y1, obtido, por exemplo, em calculadoras online. É só digitar como obter altura de elemento ou calculadora y+, que vocês conseguem escolher esses valores. Então, usando uma taxa de crescimento de célula a célula igual a 1.2, que é uma taxa aceitável e que normalmente vem como padrão no Fluent, o número de células dessa progressão geométrica é possível obter isolando
o n, o número de células da equação dessa progressão geométrica, que é descrita aqui abaixo. Vocês podem fazer esse algebrismo, mas aqui já está tudo certo. Então aqui à esquerda vocês podem ver a tabela com diferentes valores de y+, e como esse y+ influencia na altura do primeiro elemento em micrometros e o número de células necessárias para atingir o delta minúsculo, a espessura da camada limite. Como eu tinha mostrado anteriormente, eles sugerem em torno de 10 camadas para fazer uma transição boa no kappa-ômega. Então, balanceando o custo computacional e tudo mais, vocês podem ver que aqui, com um y+, a partir de 40, de 40 a 60 já temos um bom resultado. E aqui eu mostro realmente como foi feito esse estudo e como eu sugiro que vocês façam. Por exemplo, aqui quando eu tenho o 2, é exatamente como se eu quisesse resolver inteiramente a camada limite e não utilizar aquelas funções internas do programa. E aqui eu puxei números até 100. De maneira geral, o ANSYS fala em alguns casos não passar de 300, mas via de regra é aconselhável fazer esse cálculo mesmo para ver se estão perto de 10 células e tudo mais. E isso vai refletir no peso da simulação e no tamanho da malha. Então é isso, espero que tenha ficado claro e caso contrário, venham falar com o pessoal mais velho e valeu, até a próxima.